Glória a Deus. Espírito Santo, Senhor, Tu és bem-vindo aqui nesta noite. Espírito Santo, nós queremos silenciar no nosso coração todas as nossas preocupações, nossos medos. Espírito Santo, nós queremos silenciar em nossos corações tudo aquilo que nos leva a perdermos o foco pelo qual estamos aqui esta noite. Espírito Santo, nós cremos que estamos aqui nesta noite sim para termos um encontro contigo. Te ouvirmos, sermos impressionados, marcados pela Tua presença e pela Tua palavra. E nós queremos te convidar, Espírito Santo, para estar aqui e nos ministrar. Então fala conosco, ao nosso íntimo, ao nosso secreto. Espírito Santo, nós não queremos ouvir outras vozes a não ser a Tua voz. Que nada tire a nossa atenção, porque temos alguns minutos neste lugar, nesta noite, neste culto, para termos uma experiência contigo. E nós sabemos, Senhor, com quem estamos falando agora, que é contigo. Elohim Adonai. Elohim Adonai. Nós sabemos, Senhor, a quem nós estamos nos reportando agora. A quem estamos invocando. A quem nós estamos adorando, mencionando, elevando os nossos pensamentos e a nossa oração. Por isso te damos a devida honra, o devido respeito. Te damos o devido respeito, a devida honra a Ti, que é o autor da vida, o autor da palavra, o que traz a verdade, o que conduz a verdade, o que revela a verdade. Tu és aquele, Senhor, que mostra a verdade. Então, Senhor, Tu és bem-vindo aqui. Porque o Senhor Jesus disse que Ele viria e convenceria o homem. E Ele convenceria o mundo a respeito do pecado, da justiça e do juízo. Pai, a Tua palavra diz a respeito do Espírito Santo, quando o próprio Senhor Jesus disse, Ele viria, o Espírito da verdade, e Ele convenceria o mundo a respeito do pecado, da justiça e do juízo, do pecado por não crer no Senhor Jesus. Então, nesta noite, Senhor, nós queremos Te ouvir. E que seja assim, neste lugar, nas vidas dos meus irmãos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Muito bem. Semana passada, quem lembra do título da mensagem da semana passada? Gente, foi domingo passado. Qual é o maior mandamento? Amém? Hoje é qual é o maior mandamento 2. Uma outra parte. Eu quero trazer o entendimento a respeito desse qual é o maior mandamento que o Senhor Jesus ensina aos homens. E diz em Mateus capítulo 22 esse texto. Mateus 22, dos versículos 36 ao 38, diz assim: Mestre, qual é o mais importante de todos os mandamentos da lei? Jesus respondeu: Ame o Senhor seu Deus de todo o coração, com toda a alma e com toda a tua mente. Este é o maior mandamento e o mais importante. Eu quero ler com vocês também um outro versículo, que está em Filipenses 2, no versículo 3. Veja, Mateus 22, essa frase, essa fala de nosso Senhor é uma resposta a uma interrogação, a um pedido de um homem, cujo este homem era um mestre da lei, uma pessoa de uma relevância muito importante no seu tempo.
Um mestre da lei, possivelmente um homem prestigiado e respeitado pela sociedade judaica. Amém? Penso eu que quando esse homem fez essa pergunta, as pessoas devem ter olhado para ele e o silêncio ficou visto. E quando ele fez a pergunta para Jesus, o povo deve ter se voltado para Jesus. E agora? Nós sabemos pelo texto que o homem que fez essa pergunta para Jesus era uma pergunta capciosa. Mas, se olhássemos para o contexto, se estivéssemos fora do contexto hoje, da visão que nós temos, e nós estivéssemos no lugar, o homem que fez esta pergunta era um homem prestigiado, importante, um mestre naquele tempo que ensinava a fé aos judeus. E quando ele fez essa pergunta, obviamente, repercutiu. E Jesus responde com grandeza: o maior, o mais importante, sobre todos os mandamentos, é este: ame a Deus. Ame a Deus. Veja que o Senhor Jesus, num determinado momento das Escrituras, ele faz uma alusão, uma comparação entre amar a Deus e amar a Mamon. Mamon é o Deus do dinheiro. Ou o homem amará a um ou desprezará o outro. E o curioso, eu não sei se vocês perceberam isso, quando escreve nos textos ali, talvez em algumas Bíblias não esteja isso bem claro, fala Deus Mamon em maiúsculo. Mamon é visto pela literatura do seu tempo como alguém, um Deus muito grande, de relevância. Ao ponto deste Deus Mamon conseguir dividir os corações dos homens, ao ponto de eles não perceberem que eles podem amar a Mamon, ter um vínculo com ele, serem súditos dele sem se dar conta, de amar mais ao capitalismo, não o capitalismo em si, mas sim o dinheiro, do que o próprio Deus. Veja que o Senhor Jesus, quando um homem rico, um jovem rico se aproxima dele, o jovem rico se aproxima dele com um questionamento: o que eu devo fazer para obter a vida eterna? Jesus o ama, eu estou abreviando. O texto diz assim: Jesus o amou. Como quem está dizendo para ele, segundo a leitura do autor. O autor está dizendo: Jesus o amou. O que o discípulo do Senhor Jesus está transcrevendo ali? Jesus olha para aquele cara e sente compaixão dele. E diz: nossa, que cara grande. Que sujeito. Que indivíduo. Só que ele não me ama. Ele tem um outro Deus. Mas eu preciso abrir os olhos dele. E Jesus olha para ele e diz: então, já que você tem cumprido todos os mandamentos, faz este. Vende tudo que você tem, dê aos pobres e depois vem comigo. Vem e me siga. Deixe-me ser o teu Deus. Deixe-me ser o teu Senhor. Veja que o Senhor Jesus é questionado sobre o maior mandamento e ele diz: vocês precisam entender. Ame a Deus. Não ame as coisas. Não ame o que você tem. Ame a Deus. Ame a Deus. A palavra de Deus nos diz que chegariam tempos onde o amor de muitos esfriaria. O amor de muitos a Deus e a sua palavra, muitos apostatariam da sua fé, de suas convicções acerca de Deus, de seu Cristo. Que tempo curioso é esse que estamos vivendo? Sim ou não? Parece que as pessoas estão construindo estátuas de si mesmos, dizendo: importa que eu cresça e ele diminua. Pessoas parece que estão construindo seus próprios deuses ou seus próprios ídolos e não se dão conta de que Deus já havia dito: ame ao Senhor teu Deus. Qual é o maior mandamento? É o texto que eu comecei, e este é o maior mandamento, diz o Senhor Jesus. Mas também o apóstolo Paulo,
Em Filipenses 2, como eu mencionei o versículo 3, o apóstolo Paulo diz: tudo que vocês forem fazer, façam sem contenda, nem por vanglória, mas por humildade. E tenham em mente, cada um considere os outros superiores a si mesmos. Uau! Que mandamento! Não seria um mandamento? Você vê isso como um mandamento? Sim ou não? Amém? Amar a Deus é um mandamento? Considerar os outros superiores a nós é um mandamento? Amém ou não amém? Tá difícil a pergunta? Amém. Não, não está difícil. Muito bem, irmão. Obrigado pela sinceridade. Mas a ideia não é esta. A ideia é falar sobre o maior mandamento. E eu quero começar algo com este pensamento. Que a grande maioria dos homens, a natureza deles, a natureza das pessoas, elas estão escritas em muitos livros. Veja, a natureza do homem ou das pessoas pode ser conhecida em relatos, histórias, livros, muitos livros. Se você fizer uma pesquisa e procurar livros onde fale sobre o homem, o que eles são, como eles foram conhecidos. Existem muitos livros que falam da natureza das pessoas e esses livros revelam quem elas foram, quem elas são, as suas condutas e assim por diante. Eu fiz uma pesquisa de pelo menos 2 livros que realmente hoje são usados na própria psicologia. Um deles é o livro Em Busca de Sentido. Talvez você já deve ter lido ele. Muito obrigado. Tem um outro livro que também fala muito sobre a pessoa, o ser humano. É o livro chamado O Príncipe. Talvez você já leu. De Maquiavel. E esse outro livro que eu mencionei agora é o livro do Viktor Frankl, que é o livro Em Busca de Sentido. Esse livro de Maquiavel, O Príncipe, ele é um clássico que analisa a natureza humana de uma forma ou de uma ótica realista. E esse livro fala da ambição dos homens. Ele expõe a natureza dos homens, as ambições, o que eles buscam, o que late, o que é latente na vida deles, os segredos deles. Esse livro foi escrito por volta de 1500 e nesse livro tem... Vou deixar você ler, caso bata a curiosidade. Amém? Estão comigo? Estou falando de livros que mostram e que revelam a natureza dos homens, das pessoas. E um desses livros é o livro de Nicolau Maquiavel, porque ali mostram como é um homem, como eles agem justamente para conquistar poder, status, a ambição e até mesmo a autopreservação. Ele é um livro para aqueles que precisam aprender a pensar grande. Veio de um erudito, de um homem que vivia entre reis e príncipes e monarcas, gestores e administradores. Ele é para quem gosta de fazer mentoria. Alguém esses dias me disse: pai, faz mentoria. O teu nível de percepção, de visão vai mudar. Faz mentoria. Próximos da minha casa fizeram e uau, que mudança na vida de tais indivíduos. Esse outro livro que eu falei agora é o livro Em Busca de Sentido. E esse autor, Viktor Frankl, ele é um psiquiatra que sobreviveu ao Holocausto, ao nazismo. Esteve lá dentro, conviveu naquele lugar, viveu naquele lugar, ele sobreviveu e ele escreve esse livro, Em Busca de Sentido. E esse livro faz uma análise da capacidade humana. Esse livro faz uma análise da capacidade humana de resistir a sofrimentos extremos. Então, como eu disse, esse livro é um clássico, analisa a natureza humana de uma forma realista. Coloca o outro. Este livro de Franklin, esse judeu, ele analisa a capacidade humana de resistir ao sofrimento extremo.
a capacidade das pessoas de resistirem ao extremo qualquer tipo de sofrimento. Uma abordagem psicológica que defende que a principal motivação humana é a busca por um propósito, o qual pode ser encontrado até nas piores adversidades. Quem viveu no Holocausto escreveu sobre isso. É possível. Amém? Aquele que imagina que a sua vida é um inferno, o seu casamento é um inferno. Bom, Franklin diz, dá para mudar, dá para melhorar, é possível. Na crise, no sofrimento, na dor, é possível melhorar. Leia esse livro. E esse livro mostra aquilo que eu estava falando agora. Como os homens são, o que eles fizeram, os alemães, os meus, os nossos, alguns nossos conterrâneos, o que eles se tornaram no passado. O profeta Eneida deve lembrar, em 2013 estivemos em Israel. 2013, há 13 anos atrás. E quando nós passamos no Museu do Holocausto em Jerusalém, Israel, passamos no Museu do Holocausto, entramos por aquele museu, vimos muitas fotos, registros de como foi, aonde estiveram os judeus naquele tempo. Numa cidade chamada Auschwitz, na Alemanha. E dentro do museu eu vi essas fotos, essas imagens. E quando eu estava e passava nos corredores e via aquelas fotos, eu não sei explicar por quê. Eu não conseguia me segurar. E eu chorava copiosamente. E eu dizia para Deus, Deus, foi a minha gente. É a minha linhagem. Os meus antepassados, lá da Alemanha, fomos nós que fizemos isso. E eu dizia para Deus, me perdoa, Deus. Me perdoa, Pai. Me perdoa, Deus. Me perdoa, Deus, porque no meu sangue deve ter gente que fez maldade lá atrás no passado. E quanto mais eu via aquilo, mais me quebrantava o coração, mais me quebrava aqui. Por ver tanto sofrimento que aquele tempo, naquele passado, os alemães daquela época fizeram. E passados os anos, as pessoas perguntavam então para eles, ei, o que aconteceu? Por que vocês não pararam com tal morte e perseguição? Por que as autoridades, os governos e as pessoas não acordaram e não despertaram para isto? Porque as outras nações não fizeram algo? E o que eles diziam naquele tempo, não sabemos explicar. É como se estivéssemos em transe e era para deixar acontecer. Não era para interferir. Estávamos como que em transe e vendo tudo acontecendo, estávamos perplexos, horrorizados e não conseguíamos nos mover. Será que a igreja naquele tempo orava, clamava, jejuava e clamava a Deus? Fica essa pergunta. Mas esse livro aponta sim a natureza dos homens, a natureza das pessoas, os seus comportamentos, a essência deles. Mas uma abordagem mais assim criteriosa e importante a respeito deste livro, desse conteúdo, é a capacidade humana de ela vencer em tempos de crise, de se ressignificar, amém? De surgir das cinzas e se levantar de novo, amém? De se levantar de novo e de reagir de novo e de mudar cenários. Vocês estão comigo? Se Franklin conseguiu, nós que não experimentamos um dedo, ou 1%, 5% do que eles sofreram, imagina nós então. Nesse final de semana, eu estive conversando com alguém e um homem me surpreendeu com uma frase. Ele me disse assim, que nós somos uma máquina. O homem é como uma máquina. Senhor, veja que o próprio Deus diz, aquilo que o homem intentar, ninguém consegue retê-lo. Tu vai te converter em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor te alcance hoje em nome de Jesus Cristo. Então ele deu esta palavra, inspirado, penso eu, pelo Espírito Santo. O homem é uma máquina. O homem é capaz, é possível. E eu disse, uau. Eu disse para ele, sim, é isso mesmo. É isso que somos, é isso que você é isso que as pessoas são. Elas são uma máquina.
Veja que Franklin faz esta abordagem e ele defende isso, que a vida, quando é buscada com um propósito, ela pode ser encontrada até mesmo nas piores adversidades. Mas também tem um outro livro. Como eu disse, há muitos livros, há muita literatura, muitos livros que falam sobre os homens. Quem são os homens? Seus sonhos, seus projetos, as suas idealizações, seus erros, os seus traumas, as suas mentiras, as suas tramas. Mas tem um livro que é um livro extraordinário. E esse livro é realmente o maior referencial que mostra quem é o ser humano. O que ele é, do que ele é formado, daquilo que ele é constituído. E esse livro, ele realmente revela a natureza do homem. E esse livro não tem segredos. Ele está aberto e o livro conta quem são os homens e quem são as pessoas nas suas mais feias, terríveis, cabulosas ações, insanas, loucas atitudes. Esse livro tem sido e mostra claramente o ser humano, os seus comportamentos estranhos, as suas mais nobres ações e até é fonte de inspiração para muitos. E até é fonte de inspiração para muitos. Você sabe de que livro eu estou falando? Esse livro é e tem sido o maior referencial de comportamento humano. Quem não já se inspirou na fé de Abraão? Quem já não se inspirou na atitude de Esther? Quem já não se inspirou na fé de Ana, cujo qual esta era grávida, e buscava ao Senhor ano a ano, ano após ano, e dizia ao Senhor, chorando, dá-me um filho, e certamente eu o consagrarei a ti. Quem não se inspirou nesse livro e disse, ei, a desobediência e a conspiração que que Saul fez contra si mesmo, deu ruim. Quem nunca foi inspirado e disse, ei, Samuel foi um bom profeta. Ele errou também, mas ele ungiu a Davi. Quem não se inspirou nesse livro, como eu disse agora, Saul foi apressado. Se apressou e perdeu a coroa de rei para um menino. Perdeu a coroa de um rei para um adolescente, porque foi apreciado, estava com pressa. Veja que quando olhamos para a Bíblia, para a palavra de Deus, e olhamos por fora, só capa, Bíblia Sagrada, Novo Testamento, Velho Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios. Quando só lemos Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, Números, quando só olhamos por fora e não olhamos por dentro, nós não vemos essas coisas. Nós não identificamos esses homens, esses sujeitos, esses indivíduos, cujos quais estes geram em nós inspiração. O homem ou a mulher que usa ou olha para a palavra de Deus sem olhar para dentro, para conhecer o autor deste livro, ele não conhece o autor e muito menos vai ficar inspirado ou advertido quanto a alguns comportamentos, ou vai ficar inspirado a alguns comportamentos. Eu não sei quanto a você, mas provavelmente foi assim. No começo da tua caminhada, você deve ter dito, Deus, me dá uma sabedoria parecida, pelo menos 10% como a de Salomão. Pelo menos 10%, Deus. Talvez Deus deve ter dito, você só pediu 10, eu vou te dar 50. Pediste pouco, mas sobre o muito eu vou te colocar. Amém? Sabedoria. Para ser uma pessoa sábia. Não para ser sábio aos próprios olhos, como eu sou sábio. Mas sim sábio naquilo que Deus revela. Veja que quando então olhamos para a Bíblia, para dentro, lemos com atenção, analisamos os personagens, suas histórias familiares, os seus exemplos, ou até mesmo os seus maus exemplos, podemos conhecer a natureza das pessoas. Quem não foi marcado ou foi impressionado pela conduta do rei Davi, quando ele cede aos caprichos da sua vontade e lança os olhos sobre a mulher do Urias. E diz, não é legal, vai custar caro essa olhadinha.
Jó disse em seu coração: eu decidi fazer uma coisa. Eu não vou olhar para os corpos das meninas com outros olhos. Vou me resguardar. Pedro diz e nos ensina que eu devo tratar as mulheres da minha idade como sendo minhas irmãs, as mais novas como filhas e as de idade como sendo minhas mães. Amém? Somos inspirados. Eu vejo, sabe o quê? Que Deus quer mostrar algo na sua palavra quando lemos sobre os homens e sobre suas experiências. Deus quer mostrar algo. Deus quer nos falar, quer nos ministrar. Olhe a expressão que eu quero ler com vocês agora. Alguém já ouviu esta frase ou esta expressão? Aquele que não conhece o passado está condenado a repetir os mesmos erros. Já viu essa expressão? Aquele que não conhece a história do passado da humanidade está fadado a cometer os mesmos erros. A Bíblia é a história da criação de Deus e dos homens. E ali conta as histórias deles. E nós, conhecendo as histórias deles, lembramos do passado. E quem se esquece de como foi no passado está sujeito ou fadado ou condenado a cometer os mesmos erros. Esse homem, George Santayama, foi ele que escreveu essa frase. E a ideia desse autor, a ideia central dele é de que sociedades, governos, indivíduos que ignoram os erros e os acertos que aconteceram na história, estes estão condenados a reviver as mesmas crises e os mesmos ciclos destrutivos. Quem quer aprender com o passado? É uma pergunta. Quem quer aprender com o passado? Veja, devemos estudá-lo, devemos analisá-lo. Então esse filósofo George, ele diz que a ideia central desse autor é de que o indivíduo que ignora os erros do seu passado ou dos seus antepassados pode viver as mesmas experiências destrutivas. Vejamos alguns exemplos. Vamos então à palavra. Vejamos alguns exemplos do passado, nas Escrituras, o que é que nós podemos aprender com os homens do passado. Eu fiz algumas abordagens e algumas coisas eu escrevi aqui, como a exemplo da história do filho pródigo, o irmão que estava em casa e o pai deles. O filho pródigo, o que podemos aprender com ele? O mais novo, podemos aprender que liberdade sem maturidade é sim ou não? Ele recebeu uma herança, muita coisa boa, e perdeu tudo. Amém? Não era maduro o suficiente, ou não era responsável o suficiente. Acabou desperdiçando tudo. O que aprendemos com o irmão mais velho? Fazia algo por obrigação e vivia com ressentimentos. Era uma pessoa insatisfeita. Sim ou não? O que podemos aprender com o pai? O pai é aquele que restaura a identidade e a personalidade dos seus filhos. Tem maturidade. Amém? E restaura a personalidade, a identidade, gera destino para as pessoas. Gera identidade, caráter, temperamentos que conduzem eles para a frente. O que podemos aprender com esses indivíduos? Uau! Quando isso me saltou aos olhos, eu disse, nossa, por isso que muitas vezes eu perdi muito na vida, porque me faltava algo. Amém? O que nós podemos aprender com outro slide que tenho aqui é a respeito do jovem rico, Nicodemos ou outro indivíduo. Aprendemos com um jovem rico que, ao abrir mão de muito, se alcançaria o reino de Deus. Amém? Amém. Abrindo mão de muito, valioso para si mesmo. Mas isso faria com que ele alcançaria o reino de Deus e a justiça. O que aprendemos com Nicodemos, que foi falar com Jesus? Que se nasceria de novo e se nasceria para Deus.
O que podemos aprender com Naamã, o leproso, o general sírio, que ir muito longe e contra a vontade, mas se obedecessem os profetas, os levariam a ver a glória, a grandeza de Deus. O que isso significa? Que aqueles que obedecem, vão longe, persistem, continuam e que obedecem aquilo que Deus está falando, estes vão ver as coisas grandes de Deus. Às vezes é árduo, é difícil, não rompe, não vai, mas se persistirmos, darmos crédito, como diz em 2 Crônicas 20:20, que se dermos crédito aos profetas, à palavra de Deus, nós vamos vencer, vamos prosperar. O que aprender com Eliseu e Elias? Que se andarmos em aliança e submissão, nos levaria a uma porção dobrada. Uma unção dobrada. Uau! Amém? Se andássemos, o que aprender com a mulher do fluxo de sangue? Se com coragem se alcançaria, ou com coragem se alcançaria algo muito grande sem falar uma palavra. Ei! Uau! Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus? Sem abrir a boca, ela só disse, se eu tão somente crer. Não foi isso que ela disse. Se eu tão somente tocar na orla do seu manto. Ela disse para quem? Para si mesma. Pensava ela consigo. Se eu só tocar na orla do manto dele, eu sei que eu vou ser curada. O que aprendemos com o cego Bartimeu? Que aquele que grita, aquele que corre atrás, consegue enxergar as coisas. Aquele que bate, que pede, a porta abrirá. Aquele que insiste, aquele que persevera, alcança o milagre. Aquele que é louco, estranho, maluco muitas vezes, e canta aleluia, e glória a Deus na igreja, e fala em línguas e em mistérios, e se ajoelha, e ora de madrugada e de manhã, e faz 2, 3, 4, 5 dias de jejum, e fala de Jesus para quem quer e quem não quer. Aquele que se mostra que não é desse mundo, doido, mas crê, confia. Este faz, grita, se move, e ele consegue ver coisas. Veja que o próprio Deus diz assim, clame a mim, me busca, e eu vou te revelar coisas grandes e insondáveis que não sabes. Clama a mim, e eu te revelarei coisas grandes e insondáveis que não conheces. O Senhor diz, eu amo aqueles que me amam, e os que me buscam de madrugada vão me encontrar. Vão ter um encontro comigo. Veja que há uma intenção de Deus, através das escrituras dele, em se revelar aos homens. Ei, há um intento. E eu penso que isso é muito claro, vindo da parte de Deus, Deus querendo se revelar às pessoas, aos homens, Deus se revelar a elas pelas escrituras. E eu penso que, uma vez então, que ao Deus se revelar às pessoas, elas tomariam uma posição. Elas teriam um comportamento, algo semelhante à metanoia. O que é metanoia? Metanoia é arrependimento, mas arrependimento com esta compreensão. Não é uma tristeza com algo. Metanoia no seguinte sentido, mudança de pensamento. Mudança de disposição mental com relação a algo. Eu digo que uma pessoa que uma vez vá conhecer a Deus, esse Deus das Escrituras, é muito óbvio que um comportamento dela vai surgir. Ela vai parar de pensar como ela pensa, ela vai mudar a sua forma de pensar e vai amá-lo. Aleluia! Vai amá-lo. Quem conhece Deus, tem as suas experiências com Ele, é notório, é notável, é inegável o comportamento dessa pessoa de amá-lo. Amém? Apaixonados por Deus. Amém?
Há uma intenção da parte de Deus, através das Escrituras, em se revelar. E uma vez que ele se revela e este o conhece, provavelmente essa pessoa toma uma decisão. Começa a amá-lo. Ele começa, em virtude desse entendimento, e ele pensa diferente. Eu não via Deus assim. Eu não pensava de Deus assim, a respeito de Deus assim. Agora eu começo a pensar diferente, agora eu vou amá-lo. É aquele sentimento que acontece com alguém que diz para alguém: eu não te via desse jeito. Agora eu te vejo deste jeito. Agora algo mudou aqui dentro e eu consigo te ver com outros olhos. Como você é importante, como você é especial. O como eu estava cego e não via a tua grandeza. Quem você é, a pessoa que você é, o indivíduo que você é, o que você é. Você é filho de Deus, você foi criado, foi gerado à imagem dele. Ele te pintou, ele sonhou contigo, ele pintou você. Ele fez os detalhes da tua pessoa, da tua personalidade, os teus cabelos, a tua estrutura óssea. Cada detalhe de você foi pensado, examinado por ele, e você é isso. E quando eu te vejo assim, eu penso de você assim, eu te trato assim. Tem gente que vê retratos que são as pinturas de Deus e elas dizem: eu não gosto de ti. Eu não gosto do jeito que você é. Isso é comportamento. Amém? Veja que Jesus amou as pessoas, independente do comportamento delas. Amém? Amém? Quem ama a Deus, e é o convite, e é o mandamento, é um pedido que ele faz, vai ver as pessoas assim. Você é extraordinário. Você é importante. Amém? Você é importante. E eu penso que Deus quer se revelar às pessoas para que elas o conheçam. O maior mandamento é amar a Deus. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Tempo passa. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quando o Senhor Jesus entregou a sua vida pelos homens, acompanha a linha de raciocínio e a pergunta. Quando o Senhor Jesus entregou a sua vida pelos homens, quando ele morreu pelos pecadores, os homens eram mais importantes do que a sua própria vida? Vou perguntar de novo. Quando o Senhor Jesus foi para a cruz e morreu por nós, pelos nossos pecados, ele tinha em mente que a vida dele valia mais ou o das pessoas? O das pessoas. Amém? Amém? Sim, é isso. Então ele morreu por algo maior do que ele. Sim, maior no sentido de eu estou dando a minha vida por algo muito maior. É óbvio que tinha uma proposta de Deus com isso. Tu dá a tua vida por eles e eu vou te colocar no lugar, numa posição, e eu vou te dar um nome que é sobre todo nome. Você dá a tua vida para mim e eu vou te recompensá-la depois e tu vai ser condecorado. Então, quando o Senhor Jesus entregou a sua vida pelos homens, ele morreu pelos pecados deles, o que era mais importante para ele? E aí nós vemos uma essência. Então, do que estou falando? Quando olhamos para dentro das Escrituras, nós começamos a ver essências. E quando olhamos para dentro das Escrituras, começamos a conhecer estas essências, como, por exemplo, o que foi que impressionou Paulo, João Batista ou os outros discípulos. Veja este relato. Penso eu que Jesus, o Senhor, foi um exemplo. O que marcou tão profundamente Paulo ao ponto de ele devotar a sua própria vida a Cristo? O que foi que aconteceu com ele para que ele dissesse: tudo para mim é anátema? Quem foi Paulo? Um homem que foi ensinado aos pés de Gamaliel, o cara mais inteligente da época. Paulo foi instruído na lei dos fariseus na época. Paulo era um grande homem. Ele disse: tudo que eu aprendi, tudo que eu sei, muito conhecimento. Mas quando eu conheci Cristo, aquilo tudo era como nada. Não significa nada. O que marcou Paulo para que ele vivesse tão profundamente do jeito que ele viveu? O que levou Paulo e o que impressionou ele ao ponto de abrir mão da sua própria vida para que outros pudessem viver? O que foi que impressionou Paulo ao ponto de tomar uma decisão
de que o que era importante é viver como quem vive para que outros pudessem viver. O que impressionou esse homem? Vocês estão comigo? O que impressionou João Batista? Quando João diz, a coisa mais importante é que ele cresça e eu diminua. Do que se está falando? Do que João está falando? De que impressão é essa que mexeu tanto na personalidade de João Batista ao ponto de falar, eu tenho em mente que importa que ele cresça, que ele se torne cada vez mais importante e eu diminua. Amém? O que será que impressionou Pedro e tantos outros a considerar que os outros são mais importantes do que nós mesmos? Veja que o apóstolo Paulo também diz, Filipenses 2:3. E me veio essa pergunta quando eu estava concluindo essa mensagem. Como deve ser a vida de uma pessoa cujo esta considera a si mais do que os outros? Eu fiquei pensando, nossa, como deve ser a vida de uma pessoa que tem isso, que ela carrega isso, de uma forma subjetiva ou de uma forma autêntica. Eu sou melhor, eu tenho mais capacidade. Pensa como deve ser num casamento, num relacionamento, dentro de uma família, quando alguém considera o outro inferior. Terrível, não é horrível. E veja que isso está em Filipenses 2:3. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Veja se não era esse o estilo de nosso Senhor. Um exemplo de dar a sua vida porque considerava as pessoas mais do que a sua própria vida. Veja que o contexto, o texto, o assunto é falar sobre o maior mandamento. Qual é o maior? Qual é o mais importante? O mais relevante é amar a Deus, conhecê-lo. E eu preciso terminar. Eu fico pensando como é que seria o estilo de vida de alguém que vive assim. Ei, como deveria ser o estilo de vida de alguém cujo este tem em mente essa grandeza, considerar os outros maiores do que a si mesmo. Estão comigo? Diga ai, ai, ai. Ui, ui, ui. Tá tenso aqui dentro. Diga, tá tenso aqui dentro. Mas vai melhorar. Você entende que amar a Deus é realmente desafiador? Amém? Complexo. Difícil. E é tentador não amá-lo. Não se relacionar com ele e com a palavra dele. Mas eu tenho certeza que é extremamente gratificante. Extremamente gratificante, redundante, resultante para as nossas vidas. Ei, nunca foi fácil. Jesus disse, nesse mundo vocês vão passar por provações. Nesse mundo vocês vão passar por aflições, mas sejam pessoas animadas. Mas tenham de bom ânimo. É desafiador amar a Deus sem ânimo? Não é fácil. Mas eu tenho certeza. Até ouso em dizer e assinar embaixo. Ame. Ame. Amém? Ame. Como seria o estilo de vida de alguém que viveria assim, tendo em mente que os outros são superiores, que eles valem mais do que nós mesmos? Como você trataria o teu irmão, teu cônjuge, teu patrão, tua esposa, teus filhos?
Como seria a minha vida, as nossas vidas, se tratássemos as que nós amamos e as que nós não amamos, segundo aquilo que a palavra de Deus pede? Estão comigo? Amém? Bom, é possível. É possível, claro que é possível. Eu quero terminar com esse texto onde o apóstolo Paulo, ele diz algo extremamente sugestivo para nós no tocante a amar a Deus. Veja que Jesus, por amor ao Pai, por amor a Deus, ele abriu mão da sua própria vida e decidiu abraçar a cruz por amor a Deus e por amor àquilo que ele viria conquistar, que somos nós. E Jesus, por amor a Deus e a palavra de Deus, que é o propósito e ao sentido da sua vida, abriu mão de um período muito curto da sua vida para viver para aquilo que Deus queria que ele vivesse. Ei, Jesus foi convidado por Deus para viver 33 anos nesta terra e para herdar, para ter o direito de ser o Senhor de toda a humanidade. Adão entregou nas mãos do diabo. Jesus morreu, deu a vida dele para resgatar isso de volta, para ser entronizado como Senhor novamente. Deus que reina nos céus e na terra e debaixo da terra. Lhe foi proposto viver uns dias na terra como homem, morreu, deu a vida por algo maior. Amém, crente? Viver 30, 40, 50, 60, 70, 80 anos nessa terra por algo muito maior. Ame a Deus. Ame a Deus. Ame a Deus. Amém a Deus. Amemos a Deus. Amém. Ame a Deus. Ame a Deus. Há uma recompensa aos que amam a Deus e dedicam as suas vidas a Ele. E eu te encorajo. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais Ele fará. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo mais fará. Salmo 37, 5 e 6. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele fará. E Ele vai fazer sobressair a sua justiça. E Ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o seu juízo como um meio-dia. Amém? E eu quero concluir com Isaías 41, 10, que diz: não tenha medo. No início da minha caminhada de fé, o profeta Eneida deve lembrar do profeta Luiz Cotiello. Cotiello, argentino, que veio e trouxe uma palavra, uma visão do apóstolo Ricardo sobre quem ele era, o homem de Deus que ele era. A senhora lembra? Lembra. E o Cotiello, na época, o profeta Vanderlei, o pastor Vanderlei, assistia no escritório da igreja. O profeta Vanderlei era o administrador da igreja. Os irmãos lembram do profeta Vanderlei, o pastor Vanderlei, que na época estavam aqui. Não lembro se alguém de vocês estava aí naquela época, quando o Vande trabalhava no escritório da igreja. E o profeta o Cotiello, estava aqui na igreja e fez uma revolução na igreja. Depois daquele tempo que o profeta Cotiello esteve aqui, se levantaram muitos pastores. Ele começou a profetizar na vida de muitos, os quais estão hoje e pregam na rede nas igrejas. Mas nesse tempo, eu tinha muito medo. Eu era muito inseguro de entregar o meu coração para Deus, de entregar a minha vida para Deus. Eu tinha ressalvas, eu tinha restrições, medos, eu era inseguro quanto a tomar uma decisão de entregar a minha vida para Deus. E o medo me rondava, me intimidava. Eu era cercado de medos e insegurança. E esse profeta estava aqui na igreja e assistia no escritório, e um dia desses eu disse: eu vou tomar juízo na cara, eu vou lá conversar com esse profeta, eu vou contar para ele que eu sou um cagão, que eu tenho medo de me entregar para Deus e confiar nele. Eu sou tão frouxo que quando eu chego em casa eu preciso olhar debaixo da cama para ver se não tem um ladrão, um lalau ali, um inimigo.
E eu penso que muitos homens e muitas mulheres hoje, na atualidade, têm estas ressalvas. Se eu o tive, eu acho que você não é imune a isso. De ter medo, de se entregar e confiar plenamente no Senhor, de amá-lo, de fazer uma entrega e de ser um vaso, um instrumento das mãos do oleiro, de ser um vaso que diz: Senhor, tu és o oleiro e eu sou o barro. Pessoas que dizem para Deus: pode trabalhar, pode moldar, pode fazer, seja feito conforme o Senhor quiser, me molda, me usa. Eis-me aqui, Senhor, envia-me. Pessoas que estão dispostas, porque não tem medo de cair nas mãos de Deus e confiar nele, e ele vai trabalhar e operar no seu caráter, no seu temperamento, na sua personalidade, e vai moldá-las para um propósito, que é o propósito dele, de Deus. E depois de serem um vaso nas mãos de Deus, mas um vaso como este, aonde vai dentro a rosa de Sarom, o lírio dos vales. A rosa de Sarom é o Senhor Jesus, o lírio dos vales é o Senhor Jesus. E quando eu digo vaso, ser moldado e transformado por Deus para ser um instrumento cujo depois vem dentro o quê? O lírio dos vales, o lírio dos vales. O lírio dos vales, a rosa de Sarom. Mas quem vai aparecer dentro desse vaso e vai encobrir o vaso? Vai ser a rosa, o lírio dos vales. O vaso não vai aparecer Cristo. O vaso não vai aparecer. Cristo vai aparecer. E aí Cristo usa a pessoa. Usa ela para ensinar, para expulsar demônios, curar enfermos, fazer discípulos. Importa que ele apareça. Importa que ele cresça. Importa que ele venha. Veja que Isaías 41 diz: não tema, não tenha medo. Não tema, não tenha medo. Lá no começo foi assim. Eu tinha medo, ressalva, de confiar em Deus e de me entregar totalmente, plenamente para Ele. Veja que nas Escrituras mostra as pessoas que tinham fé. Amém? As que tinham fé. Deus pediu para Abraão: me dá o teu filho, leva ele no Monte Moriá e faz um sacrifício para mim. Faz um sacrifício para mim que realmente vai te custar caro. Tem exemplos de fé? Tem. Amém? Salomão foi testado quando chegaram duas mulheres até ele e disseram: a criança é minha, a criança é minha, a criança é minha. Uma dizia: o filho é meu, a outra dizia: não, o filho é meu. Duas mulheres que tiveram filhos no mesmo tempo, uma, a sua criança morreu, e a outra foi lá e tomou a criança da outra e disse: essa criança é minha. E começou um embate, um dilema entre duas mães. E levaram as duas mães e a criança até Salomão, e era algo difícil de tomar uma decisão. Salomão disse: ei, me dê a criança aqui. Eu vou cortá-la no meio e darei a metade para cada uma delas. Você entende o que eu estou falando? Sabedoria para resolver problemas. Porém, contudo, o sábio, ele se cerca de conselhos. O sábio busca conselhos. Nisto consiste a sabedoria, se cercar de conselheiros. Tem pessoas que não querem conselhos. Elas querem só, mas não querem ouvir conselhos. Salomão pediu para Deus sabedoria. Ele disse: me dê uma espada, vou resolver esse problema, vou cortar a criança no meio, vou dar para a metade e a metade para cada uma de vocês duas. Uma mãe começou a gritar, espernear: não, não mate a criança, por favor, não mate essa criança. Salomão pegou a criança e levou para a mãe. Você conhece a história? Sabedoria. Ele havia pedido para Deus sabedoria e Deus deu para ele sabedoria. Deus está dizendo: não tenha medo. Eu sou contigo. Não te assombre.
Não te espante, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Isaías 41:10. Não tenha medo. O perfeito amor lança fora todo medo. Ame a Deus, e o perfeito amor dele vai te proteger, vai me proteger, vai nos proteger e vai lançar fora todo medo, receio, preocupação, gigantes. Não importa o tamanho deles. Ele vai prometer e cumprir a sua palavra. E Isaías 41:10 diz: não tenha medo, eu sou contigo. Fique de pé. Ele diz: não tenha medo, eu estou contigo. Não te espantes. Amém? O tempo passa, o microfone esquenta na mão e fica grudado. Diga assim comigo em Isaías. Diga assim comigo em Isaías 41:10. Diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Essa é a palavra de Deus. Amém? Confia nessa palavra. Creia nessa palavra. Tome posse dessa palavra. Qual é o maior mandamento? Ame a Deus. Romanos, Paulo diz, capítulo 10, todo aquele que nele creu não foi confundido. Todo aquele que nele creu não foi envergonhado. Todo aquele que nele confiou não foi frustrado. Não ficou decepcionado. Oi? Amém? Todo aquele que nele crê não será frustrado, não será envergonhado. Amém? Você pode alçar projetos, desafios, sonhos, e ele vai prover. Amém? Hoje eu pedi para alguém lá em casa, peça a oração para o apóstolo. Ele vai pregar hoje de noite. E se ele não vier, peça a oração para o pastor. Por quê? Porque Deus vela pela sua palavra. Amém? Ele vela pela sua palavra. E ele diz, tem alguém doente na igreja? Tem alguém doente entre vós? Chamem os presbíteros e estes farão a oração da fé e o enfermo será curado. Glória a Deus por isso. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Glória a Deus. Qual é o maior mandamento? Ame a Deus. Por que você acha que o Espírito Santo está falando isso nesses dias? Ame a Deus. Porque a palavra dele já nos encoraja, nos adverte que chegaria um tempo onde o amor de muitos esfriaria. Amém? A palavra de Deus já nos adverte sobre o quê? Que no determinado período da história da humanidade ou na vida das pessoas, o amor delas esfriaria. Ponto.